Gente, eu vou resumir esse vídeo, a thumb do vídeo que eu vou usar e também ao título do vídeo, porque eu não tenho mais nenhuma palavra para descrever o quanto que esse arco de Shibuya tá incrível. Apesar de tudo que está acontecendo, tá incrível mesmo. Bem, pessoal, eu voltei aqui para falar mais uma vez de Jujutsu Kaisen e o episódio mais recente que foi outra faca encravada em mim. E tá começando a bater a depressão tipo 2. É sério, gente. Então, vamos direto pro que interessa, que é isso que o Brasil quer ver, o vídeo. Então, se inscreva no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e vamos embora. Bom, o episódio começa mostrando meio que um flashbackzinho da Kugisaki com aquela menina que foi esfaqueada por aquele loiro, que eu não faço nenhuma questão de aprender o nome, e partindo direto para ação e encontrando o Mahito. Aí volta pro Yuji, que tá ainda lutando contra o Mahito. E aí ele vai perseguindo o bicho, o canalha, o miserável. E aí quando chega num certo lugar, ainda tem gente viva. Humanos normais, já que eles não estão transfigurados ainda. E aí o Mahito até se pergunta onde é que tá o Dagon. E eu acho que ele não sabe ainda que ele morreu. Se sabe, ele tá se fingindo de bobo. Então, continuando, o Yuji chega lá, o Mahito usa eles como se fosse escudo humano, e aí ele transfigura eles e explode, e aí vai matando mais gente no meio todo, e o sangue até chega nos olhos do Yuji, e aí quando o Yuji ia levar uma paulada do Mahito com aquele porrete enorme, e aí volta pra Kugisaki, que tá se virando muito bem contra o Mahito, apesar de que ele é um clone. E ela tá meio receosa porque ela não sabe se é original ou não. O público sabe, ela não. Bom, ela continua enfrentando ele e vai jogando uns grampos lá. E aí ela sobe no telhado, o Mahito fica se perguntando o porquê. E aí até que ela usa o grampo de cabelo que faz os pregos crescerem como se fossem lanças. E aí acaba perfurando ele deixando o Mahito imobilizado. O Mahito clone. E bom, ela consegue se virar com ele. E aí ela descobre que esse aí é um clone, porque ele não consegue transfigurar as pessoas, ele só muda de forma. E aí, bom, ela encurrala ele no chão e aí usa a ressonância, que para quem não se lembra, é um feitiço que cria como se fosse um boneco de maldição. Todo o dano que qualquer parte do corpo do original seja perfurada, por exemplo, por um dos grampos, por causa desse encantamento, vai levar dano, não importa onde estiver. E como esse clone aí tá aí quietinho, é uma parte do Mahito, obviamente. E aí, quando ela acerta ele com esse encantamento, o Mahito original, que estava prestes a dar uma paulada no Yuji, acaba sentindo o dano. E aí acabou atrapalhando o golpe. E bom, com o Mahito original desnorteado, o Yuji aproveita e desce o sarrafo nele, imprensa ele numa pilastra lá e aí vai espancando ele e entra no modo full fúria, modo berserk, por assim dizendo, e acaba socando ele até afetar a estrutura. A pilastra, o chão, o teto, tá tudo sendo afetado pela força do Yuji. Ele é muito bravo. E bom, voltando pro fight de Kugisaki e clone Mahito, ele resolve meio que fugir, porque ele sabe que vai continuar levando dano se ela continuar esperta assim. Então a ideia dele é o seguinte: já que ele achava que somente o Yuji era o inimigo natural dele, como eu falei no meu último vídeo de Jujutsu Kaisen, eu tô achando que o Mahito é a loucura, a raiva humana. Tudo isso junto e misturado. A Kugisaki também é meio pirada também. Então ela meio que é um contraponto para o Mahito junto com o Yuji. Mas bom, ele continua fugindo lá e ele vai pro subsolo do metrô, que é pra onde a Kugisaki queria ir. E bom, ele vai correndo lá que nem um louco. E aí a Kugisaki vai atrás dele. E aí o Mahito original, que tava levando uma surra, resolve fugir
e se juntar ao clone pra bolar um plano de como acabar como o Yuji, pra como vencer o Yuji. Mas bom, ele tenta aprontar lá umas pegadinhas, ele vai se dividindo pra dividir a atenção do Yuji. E aí ele acerta um carinha lá que achava que era o original, mas não era. E aí vai correndo até chegar aonde tá o clone e o original. O Yuji vê os dois, aí a Kugisaki chega no momento que os dois estão se colidindo. E aí o Yuji tenta avisar, não, Kugisaki, esse aí é o original. E aí não adianta nada, o Mahito põe a mão nela e aí todo mundo já sabe o que deve acontecer. Se não sabe, eu vou dizer. E enquanto ao clone, o Mahito clone, o Yuji deu uma pancada tão forte na cabeça e jogou ele contra a parede que amassou a cara. O bicho morreu, bem dizer. Mas bom, o Yuji meio que fica em choque vendo aquilo, e aí vem a Kugisaki que ficou toda meio que desnorteada. E aí mostra um passadozinho dela do ponto de vista da amiga dela, que ela conhecia a Kugisaki. E nesse momento, as carinhas deformadas dessa menina foi muito engraçado, foi muito fofinho. Eu adorei esse flashback, sendo que eles melhoraram. No mangá, eles era só demonstração de palavras, o que acontecia nas palavras. No anime eles deram toda uma cena pra gente sentir mais o flashback. E bom, segue aí esse flashback dela se tornando amiga da Kugisaki, que ela foi pra aí por causa de uns probleminha de família, porque ela era da cidade, aí foi pro interior, e aí ela queria uma mochila azul, e ela gostava de mochilas vermelhas ou pretas, e o povo de lá do interior gostava também, mas eles não gostavam de azul, por isso fizeram um bullyingzinho com ela. Aí a Kugisaki chegou lá e aí pegou esses malas e aí deu um castigo neles, deu uns supapos nesses meninos. Aí ela foi perseguida por um coordenador lá. Ela sai correndo que nem uma doida, chamando ele de velhinho. Esse flashback inteiro foi muito legal, foi muito divertido. Mas bom, uma coisa curiosa é que a Kugisaki detestava esse pessoal, porque era como se todo mundo lá se metesse na sua vida. Como esse lugar era uma cidadezinha pequena, todo mundo sabia da vida um do outro. Por um lado, isso era bom, porque você não seria você não seria desconhecida. E essa menina chegou até a pensar nisso, porque a Kugisaki não queria ser uma pessoa conhecida para esse pessoal. E aí ela se perguntava o porquê. Mas aí depois de uns negócios que ela foi crescendo, já foi se tornando uma mocinha, por assim dizendo, eu prefiro não falar a palavra. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Mas bom, ela entende o que a Kugisaki queria dizer sobre esse negócio de se meter na vida uns dos outros. E então, segue aí, elas conhecem uma menina que é da cidade, e aí, com isso, a Kugisaki foi agindo como se fosse mais flexível, um pouco mais madura, já que nessa época ela era estourada, era uma menina com menina meio problema, por assim dizendo. Mas bom, segue aí, elas gostaram muito dessa menina, só que o pessoal do interior não gostava dela, por isso fizeram uns bullyingzinhos, vandalizaram a casa dela e aí picharam também e jogaram neve aí nessa casa que para as meninas era uma coisa mais linda do mundo. Agora, como fizeram essa devastação, se tornou uma casa mal assombrada para elas. E aí essa menina se mudou e foi para Tóquio. E e essa amiga da Kugisaki, ela só se lembrava da Kugisaki chorando, porque ela nunca viu a Kugisaki chorando. E nem a gente. Esse flashback aí mostrou ela chorando. Um pouquinho mais de humanização da Kugisaki. Eu gosto bastante dela também. Mas o ponto é, elas cresceram, a Kugisaki foi pra Tóquio para se juntar à equipe de feiticeiros do Jujutsu. E aí ela conseguiu ir pra Tóquio porque ela teve meio que um desentendimento com a avó. Mas bom, ela foi pra Tóquio, ela parece que não ia chorar porque ela não falava também dessa amiga que elas fizeram, que foi pra Tóquio. Eu vou deixar os nomes aí na tela pra vocês verem. Bom,
A Kugisaki foi pra Tóquio, dizendo que essa amiga deveria arranjar um jeito de ir pra lá também, porque assim acontece da Kugisaki, dessa amiga e dessa outra mulher que foi pra Tóquio se juntarem e aí fazer uma festinha juntos, pra comemorarem, pra viverem juntas. E eu meio que senti a Kugisaki chorando e essa amiga também chorando, apesar da cara meio deformada. Eu realmente senti esse momento meio triste. Aí corta pro presente, mostrando como é que ela tá, adulta, trabalhando nessa escola, ainda no interior. E aí também foi mostrando uma conversa dela com uma veterana, por assim dizendo. E aí ela se pergunta, a Kugisaki tá bem? Se ela tá fazendo o que queria em Tóquio? E aí acabou o flashback. E vocês sabem o que acontece com os flashbacks em animes como esse, mais ou menos. Bom, 99% dos casos acontece. A Kugisaki, gente, ela ainda vai tendo meio que um vislumbre de todo mundo, que tá todo mundo junto lá, a Maki, o Panda, o Inumaki e também o Megumi, o Yuji e o Gojo. E aí ela encontra essa menina e dizendo que não vai poder cumprir a promessa dela. Aí ela vira pro Yuji e dizendo que foi legal enquanto durou. Bom, essas não foram as exatas palavras, mas vocês pegaram a ideia. Mas aí o rosto começa a se deformar e aí explode e ela morre, gente. E acabou o episódio assim, com ela morrendo e o Yuji em choque de novo. E bom, eu não tenho mais palavras. Esse arco de Shibuya tá começando a maltratar o público, tá começando a matar um monte de personagem legal que a gente gosta tanto. E ainda veio aquele primeiro episódio mostrando como é que é a interação de todo mundo, do Yuji, da Kugisaki, do Megumi, entre eles. Foi muito legal. E aí vem esse episódio e maltrata a gente. Cara, eu não tenho mais palavras pra dizer sobre esse episódio. Foi muito legal, mas doeu. Doeu muito. Doeu muito, gente. Eu tô. Tá começando a bater uma depressão em mim. Eu não sei vocês. Me digam aí o que vocês acharam do episódio. O que vocês estão sentindo ao assistir esses episódios. Esses últimos episódios. Só choro. Pra mim é só choro. Bom, é isso, gente. Eu fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.